Próxima estação, Hospital São Paulo. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Projeto R1, o podcast que te ajuda na sua trajetória para a residência médica. Toda semana a gente traz aqui a história real de pessoas reais que passaram pelo que você está passando ou pelo que você vai passar em breve. Meu nome é Daniel Zaidan, sou pediatra formado pela USP São Paulo, sou professor de pediatria na Medway e estou aqui do meu lado com o meu co-host mais uma semana, né, meu querido? É isso, Daniel Zaidan. Um prazer estar aqui com você. Fala, meus queridos. Eu sou o Marcos Marangoni, sou médico ginecologista obstetra formado pela Unicamp e professor de gineco-obstetrícia aqui da Medway. Se você está chegando agora, não deixa de se inscrever nas nossas redes sociais. A gente tem bastante conteúdo gratuito para vocês e a gente está recheado de curso também que vai te ajudar a alcançar a residência dos seus sonhos. Nosso Instagram é @medway.residenciamédica. Já segue a gente lá. E vou deixar o nosso querido convidado se apresentar. Conte quem você é. Ele que está na estica hoje, né? Pro Exato, penúltimo veio episódio. todo Olha só. arrumado. Quem é Fala. você na fila do SUS? Fala pessoal, é um prazer estar aqui. Eu sou o Arthur Demarque, sou ex-aluno Medway e hoje eu sou residente de Neurologia da USP São Paulo. É um prazer estar Nossa, até arrepiei. Olha só, gostei, já chegou assim, chegou chegando, muito bom. É isso. Arthur, um prazerzaço ter você aqui com a gente, a gente tá muito feliz de te receber. E pra avisar que você é o penúltimo episódio, né? É você Isso. e mais um e acabou. Então hoje a gente tem que fazer render, brincadeira. Com certeza a gente vai fazer render. A gente vai fazer render aí, então já metade do ano pra frente, né? O pessoal aí no gás. Então, o intensivo me ajudou muito a estar aqui hoje. Então, quem estiver me ouvindo, recomendo muito o intensivo para estar, quem sabe, ano que vem, aqui contando a experiência, contando como é que foi a caminhada e comemorando, porque é uma satisfação enorme estar aqui e um sentimento único. Pra você, nosso ouvinte, vou te contar aqui um bastidor. Na hora que a gente sentou nessa cadeira, eu queria que a gente tivesse filmado a alegria dessa pessoa em sentar aqui. O verdade. alívio de falar assim, estou do lado de cá. E com certeza você que tá nos ouvindo vai chegar aí também e vai estar aqui junto com a gente, né? Com certeza. Eu tô recebendo muita mensagem do pessoal falando assim, ó, ano que vem tô aí Quero com estar aí no vocês. podcast. É isso aí, Exato. muito bom. Arthur, conta um pouquinho pra gente da sua trajetória. Aonde que você se formou? Como que foi a sua preparação para residência aí mais nos últimos... Quando você começou a se preparar para sua residência? E também onde que você está agora, né? A gente já falou que você é R1 de Neuro na USP, mas aí fazer um batidão, um raio-x aí pela sua trajetória. Perfeito. Então, eu sou o Arthur, eu tenho 25 anos, sou de Criciúma, Santa Catarina, é uma cidade do sul de Santa Catarina. Para quem conhece o Tigrão aí, né? Talvez lembre do Criciúma. E eu fui formado lá também, na Unesc. Eu me formei na metade de 2022 e prestei as provas no final de 2022. A minha caminhada, eu conheci a Medway até antes da preparação para a residência. Teve uma coincidência muito boa na minha vida, que o meu irmão, ele prestou provas de residência antes de mim. E quando ele estava no começo da preparação, a gente estava conversando e ele... Naquela época eu já queria saber como aumentar o desempenho dele nos estudos. Daí ele me falou assim, tem uns caras lá de Floripa, ele falou desse jeito, que começaram com uma mentoria. Tá, e ele fez a mentoria na época que a Medway estava começando, que eu acho que foi como a Medway começou. E nisso eu dei sorte que a gente conversava e ele ia me ensinando o que eram HLPs, o quanto a gente tende a superestimar o estudo. A gente acha que às vezes estudou 8 horas, mas tu vai cronometrar bem, na verdade, e às vezes essas 8 horas são 2 horas. Mas e que tava tudo bem ser 2 horas, que 2 horas era um tempo bom. E eu já fui mudando meu pensamento de metodologia dos estudos desde o começo. Então, foi muito bom que eu já comecei com essa mentalidade. E o caminho de fato, quando eu comecei a entrar no cursinho mesmo, foi com a primeira turma do extensivo da Medway, o extensivo São Paulo, em 2021. E eu ficava muito receoso, porque assim, eu era do sul de Santa Catarina, de um lugar que quase ninguém ia para São Paulo, porque assim, realmente existem muitas universidades boas lá no sul do Brasil. Só que eu comecei a ver a Medway e fui influenciado e vamos fazer esse extensivo aí, vamos ver o que vai dar. Meu irmão já testou a mentoria, deu certo. E
eu chamei minha namorada junto, nós dois fizemos o extensivo, nós dois passamos. E a gente começou no extensivo... Dividiram senha, não? Pergunta. Se responder sim, o alçapão vai abrir. Não, ali não dividiu senha. Não dividiu senha. Não senti firmeza. Eu também achei que deu uma hesitada. Brincadeira, fica tranquilo. Brincadeira. E... daí Se dividiu também já foi. O importante é que deu certo. Deu certo. E a gente começou o Extensivo São Paulo em 2021. E eu sempre quis fazer uma metodologia, aplicar o que vocês me passavam e ser uma forma básica, mais efetiva de estudos. Porque, assim, existem várias pessoas falando muitas coisas sobre metodologia de estudos que, às vezes, eu ficava receoso de, talvez, se eu quiser fazer tudo aquilo que é me passado, vai mais atrapalhar do que ajudar. E eu bolei um plano simples, mas que fosse possível de ser executado. Então, eu comecei o Extensivo São Paulo, 2021. E minha meta era, eu vou estudar 1h30 líquida por 6 dias da semana, dos 7, e fazer um simulado por mês. E foi isso. Um plano justo, factível, ok. Só que um plano que eu fosse consistente com aquele plano. Porque na preparação para a residência, a gente tem que focar na execução. O que vem depois... Claro que é bom a gente ver uma progressão de resultado, mas tem que focar na execução. E eu segui essa execução à risca no primeiro ano de preparação. Eu cheguei a estudar 200 dias seguidos. Então, assim, apesar de ser uma coisa muito... 1h30 é ok. Bem rendido, igual você falou, né? Líquido mesmo, 1h30 Líquido, que você sempre estudativo, estuda. fiz isso no primeiro ano. E depois, no segundo ano, Extensivo São Paulo de novo. E eu repeti o cursinho, né? E foi uma ideia de seguir esse básico com uma progressão, chegando no final, dando aquele gás mesmo. E estamos aqui hoje. Boa. Muito bom. Isso é bem legal que você traz, assim, que às vezes a gente tem uma ideia de que a gente vai ser recompensado pelo nosso esforço, né? De que a vida vai olhar que a gente tá se matando, que a gente tá estudando de madrugada, e a vida não quer saber de esforço, né? A vida quer o resultado, né? A aprovação, acho que ela vem dessa malemolência de você estudar de forma eficiente, né? De você fazer a sua preparação de forma eficiente. Quando que você percebeu isso, assim, de... Tipo, putz, não é estudando tudo o tempo inteiro que eu vou chegar lá, eu não vou dar conta, eu preciso fazer algo factível. Qual que foi a virada de chave? Eu acho que, assim, uma coisa que ajudou muito isso foi a forma que é preparado o extensivo. Então, trazer essas ideias de temas prioritários é um ponto muito importante. Que preparação, tudo na vida, mas preparação para residência médica também, segue o princípio de Pareto. Então, se tu for ver o que realmente cai na prova, é uma porcentagem mínima da medicina. Tu não precisa saber toda a medicina. A gente nunca vai saber tudo da medicina. A gente tem que saber o que cai na prova para passar numa prova. E seguindo essa ideia do extensivo, que vocês trazem no começo os temas que mais caem, a gente aprende esses temas e já vê uma progressão enorme. E começa a fazer sentido aquilo. Porque estuda 1-2 meses e tua porcentagem de acertos já começa a subir. E tu vê que as provas repetem, os temas repetem, e daí vira uma bola de neve aí de coisas boas. Legal. Legal. E essa coisa dos 200 dias estudando, me lembrou o Duolingo, né? Tipo, vocês já fizeram Duolingo? Você vai ganhando. Tipo, você está 170 dias fazendo. Tipo, como foi essa lida nesses 200 dias, assim? E você teve que abrir mão de muita coisa para ter essa constância, essa rotina de estudo? Assim, a preparação para a residência médica, de certa forma, é uma abdicação. A gente tem que saber priorizar as coisas, mas tem que ser uma priorização inteligente. Porque, ao mesmo tempo que a gente tem que priorizar o estudo, a gente não pode deixar a nossa vida de lado. Então, olhando para trás, assim, todas as coisas importantes que eu queria fazer, eu fiz. E eu não me abdiquei dessas coisas para estar estudando. Eu dava um jeito. Às vezes acordava um pouco mais cedo, às vezes não ia numa festa à noite, mas... E aí que tá um ponto da gente também saber priorizar o que é importante pra gente.
Porque quando a gente sabe priorizar o que é importante pra gente, dá tempo para fazer isso. E a gente fazendo as coisas que são importantes pra gente acabam ajudando a gente a estar mais bem com a gente mesmo. E isso a gente se sente melhor e o psicológico ajuda a gente a ir melhor na prova. Tem que ser um equilíbrio, né? Não adianta só estudar e se abdicar de tudo, deixar tudo de lado, e aí isso não dá certo. Existem vários exemplos aí de pessoas que, pô, sei lá, deixou de ir naquelas festas de formatura para estar estudando, e às vezes vai, não passa, olha para trás, coisa que nunca mais vai voltar. Não volta. Eu acho que o que você falou que é muito interessante da gente pegar, porque eu acho que talvez quando você ouve, assim, que são 200 dias estudando pelo menos um pouquinho por dia, eu acho que, às vezes, pode soar como se tivesse sido um martírio, que você abdicou de tudo, que você ficou lá no mosteiro, em silêncio, sozinho. E eu acho que isso traduz, o que você disse agora traduz pra gente que não precisa ser assim, né, essa preparação. E a constância é muito a chave disso, porque você tornar, nem que seja 1h30 líquida produtiva por dia, 1 hora, ou enfim, você fazer uma trilha, sei lá, com 15 questões por dia, mas de uma forma constante, mesmo nos dias que você estaria, teoricamente, tipo, reservando para fazer outras coisas, você consegue colocar um período do dia ali para você conseguir se dedicar e caminhar um passo a mais no rumo ao seu sonho, né? Sem isso ser feito de uma forma dolorosa, é claro. Sempre precisa ser uma pactuação de coisas uma priorização, igual você falou, mas não precisa ser necessariamente, obrigatoriamente doloroso. Dá para você conseguir organizar, ter a sua organização para que a constância tire o peso de você ter ali a sua rotina de estudos diária, né? Exato. É isso mesmo. E, assim, isso acaba um pouco clichê, mas é a constância. Eu acho que é um pouquinho cada dia. E o hábito, assim, chegou um ponto que o hábito já tá tão intrínseco em ti que tu se sente mal se tu não faz aquilo. Tu precisa fazer aquilo e vira parte da tua rotina e conforme o tempo vai passando, cada vez fica menos doloroso. É automático, é normal. Uhum. É quase medular. Já tá programado, né, na sua semana. Você já tá se programando para fazer aquilo. Exato. Né, na sua rotina, né? E me conta uma coisa, assim, dentro dessa sua preparação, qual que foi o ponto que você achou que mais deu certo na sua preparação para residência médica? Então, agora seguindo na ordem cronológica da minha preparação, isso dos 200 dias foi no meu primeiro ano de preparação. E na época, 2021, ainda estava tendo aquilo de poder antecipar a formatura e surgiu uma ideia na minha cabeça, assim, pô, vai que eu preste prova no final de 2021 e eu antecipo formatura, passo, ainda bem que não deu certo. E eu segui essa constância, estudei bem, vi a progressão, mas mesmo assim eu tomei ferro em algumas provas. E a prova que mais me doeu, assim, no final de 2021 foi a USP, inclusive, que eu acertei 63%. E eu estava acostumado a acertar mais já, em simulados, provas antigas. E aquilo que o mundo desaba ali, né? A gente começa a se duvidar da gente, parece que voltam todos aqueles pensamentos de insegurança. Será que eu estou pensando muito alto? Será que isso é para mim mesmo? Pô, sou aqui do sul de Santa Catarina, será que não estou viajando em querer algo tão grande? Tudo bem. E fui mal na prova, mas eu tinha que agir. Eu não ia mais antecipar a formatura. Isso, como existem coisas que são ruins que trazem bons frutos, né? Continuei com a minha turma, que foi a melhor coisa que podia ter acontecido comigo, me formei com todo mundo, perfeito. Mas depois que aconteceu esse episódio de eu ter ido muito mal na USP, eu comecei a ir atrás das pessoas e ver o que elas fizeram para chegarem no topo. O que faltou para mim? Eu estudei bem, eu fui bem, o que faltou? E conversando com várias pessoas, eu cheguei num denominador comum, que era provas antigas. E, assim, as pessoas, elas tinham várias estratégias, mas isso unia, assim, todas as pessoas que tinham ido bem fizeram muitas provas antigas. E no meu plano de 2022 foi, eu vou seguir com essa constância, mas eu vou fazer no mínimo uma prova antiga por semana. E eu botei isso como meta. Assim, ó, eu não podia deixar de fazer uma prova antiga por semana. E eu segui o plano de novo, mesmo tendo ido mal, eu segui o plano e comecei. Daí no segundo ano já comecei estudando 2h30
6 dias da semana, mais uma prova antiga por semana, com um plano gradual de chegar no final do ano fazendo uma prova antiga por dia. E comecei. E fui... Eu me atentei ao plano. O resultado era consequência. Preciso seguir esse plano que eu fiz. Fui fazendo, progredindo. Depois, 2 provas por semana, chegou uma prova por dia. E essa ascensão, assim... No final do ano, essa ascensão ela é determinante. A gente ganha muito conhecimento no finalzinho, no intensivo, na reta final, naquele gás... No último gás. E deu certo, assim... Olhando para trás, é uma gratidão enorme ver... Isso que é um curioso da vida, né? Porque coisas que a gente se abdica muito, que a gente sofre muito, a gente olha para trás e parece... São tempos muito bons, assim... Tipo, não que eu queria voltar, mas... Entendo perfeitamente. Mas eu fico satisfeito comigo mesmo, assim. E eu fiz... Isso que deu certo. Foram as provas antigas, com certeza. Muito Que bom. legal. E você, como que você escolheu as instituições que você queria prestar? Você escolheu quantas e quais? Perfeito. Então, eu já tinha uma noção de que eu não podia fazer várias provas, senão eu não ia priorizar nenhuma. Uhum. E eu tinha esse pensamento de vir para São Paulo. Uhum. São Paulo, cidade, capital. Então, a minha estratégia foi USP São Paulo, Unifesp, Einstein, Sírio, Santa Casa, e eu acabei fazendo uma do Paraná também, PUC-PR. E fazendo provas antigas toda semana, no mínimo eu ia ter que ter feito as últimas 5 provas de todas essas provas que eu ia prestar. E quando eu estivesse perto dessas provas, eu ia repetir essas provas. Inclusive, a USP São Paulo, se eu for ver nesses 2 anos de preparação, eu devo ter feito 3 vezes nos últimos 5 anos. E repeti, e acertava bastante, mas sabia que aquilo estava um número viciado, mas eu queria entender a banca, eu queria sentir o cheiro da questão e acertar a questão. Isso dá certo. Repetir as provas dão certo. E daí eu fiz essas 6 instituições e eu fui aprovado em primeiro lugar Neurologia na USP São Paulo, em segundo lugar Neurologia no Sírio, fui aprovado no Einstein, fui aprovado na Unifesp e também na PUC-PR. Olha só. Nossa, pai, que jabá. Muito bom. Arrasou. Muito bom Parabéns. mesmo. E você contando assim, parece que você foi muito sereno durante a sua preparação toda, né? Teve algum momento que você se desestabilizou ou que você percebeu que você estava fazendo uma coisa muito errada, assim, e você falou, putz, até aqui foi assim, tá na hora de mudar minha rota? Perfeito. Assim, quando aconteceu esse episódio no final de 2021, que eu fui muito mal na prova, eu comecei a repensar a vida e tentar achar onde eu errei naquilo. E olhando para trás, e naquele momento eu percebi também que me faltou muita humildade intelectual. Porque naquele primeiro ano que eu estava naquela constância boa e não estava estudando tanto assim, eu começava a vir uns pensamentos na minha cabeça do tipo, pô, mas será que é tão difícil mesmo passar em São Paulo? Será que o pessoal não dá uma superestimada? Às vezes ia bem em uns simulados e começava a me achar que estava voando. Eu tinha isso na cabeça. Final de 2021, mesmo tendo estudado 1 ano, mesmo nem tendo sido formado ainda, na minha cabeça, não, vou chegar e vou destruir. E daí, chega no dia diferente. E daí eu fui mal na prova, e isso me fez repensar. E esse erro me fortaleceu depois. Que eu percebi que o meu erro tinha sido a falta de humildade intelectual. Então, no segundo ano de preparação, eu fiquei muito mais sereno com as coisas que aconteciam. Por exemplo, eu ia bem num simulado, assim, mantinha o plano. Uhum. Não é isso que vai me fazer descansar, não é isso que vai fazer eu apertar o freio. Eu vou seguir o plano. Então, eu acho que isso foi essencial, assim. E as pessoas têm que tomar cuidado com isso também. Às vezes faz um simulado, vai bem e acha que a vida está feita. Mas não é assim. Assim, são inúmeras variáveis, é difícil às vezes saber por que tu foi muito bem em um, por que tu foi mal em outro, mas sigam um plano que vocês determinaram. E vão com esse plano até o fim. Até porque é uma montanha-russa, né? Às vezes você pega um simulado que você viu assuntos que você tem maior domínio, ou mesmo uma prova que você tem maior domínio, e aí outra que você não manja nada do tema e que, enfim, você vai acabar tendo uma porcentagem menor de erros. E eu acho que mais inteligente é você pegar esses momentos que você teve essa
baixa, né, nessa sua preparação e usar isso como propulsão para você conseguir voltar. Exato. E me conta uma coisa, teve algum momento da sua preparação ou da sua vida que foi decisivo, assim, que você lembra como um momento decisivo para te auxiliar nessa sua trajetória? Momento decisivo? Ou alguma passagem, assim, na sua vida, algum momento que você lembra que te ajudou bastante no seu sonho, assim, na busca pelo seu sonho? Assim, eu acho que se não fosse a internet, eu não estaria aqui hoje. Porque a gente só pode almejar o que a gente concebe, assim. Quando eu estava no começo da faculdade, isso nem passava na minha cabeça. Assim, era irreal. Não existia. Porque eu não conhecia ninguém que tinha vindo para São Paulo. E, assim, E a gente tende a ter, às vezes, esse pensamento de vira-lata, né? Que é eu não lembro exatamente o bloqueio, mas, por exemplo, sou de uma faculdade particular do sul de Santa Catarina. E, assim, isso não existia na minha cabeça. E eu acho que a virada foi... No Instagram, eu ver as pessoas que eram formadas aqui. Então, assim, pessoas diferenciadas. E a gente está na medicina para buscar o melhor para o nosso paciente. Então, assim, por que eu não vou tentar passar nas melhores instituições do país? E eu acho que a chave começa a virar aí. E a gente vê que tem a preparação para isso, eu posso chegar nisso. E, claro, falando aqui parece que é fácil, parece que é um caminho linear, mas como tu falou, são altos e baixos. Mas a virada da chave foi ter visto as pessoas que estavam nesses lugares. Então, começou a surgir um pensamento assim, será que dá para eu ir para São Paulo também? Será que dá para eu estar onde essas pessoas estão? E aí, comecei a trilhar esse caminho. Você tá trazendo... Você já trouxe a história do seu irmão e agora dessas pessoas que você via no Instagram, assim. Como que é como foi para você... Ou houve uma figura central de inspiração, de motivação? Você é uma pessoa, pelo que eu tô entendendo, que é movida muito a pessoas, assim, né? Então, como foi esse olhar para essas pessoas? Então, acho que existiram algumas pessoas e muitos do que estavam aqui na MED, com certeza. Porque, por exemplo, o Ale é de Floripa. E eu conversava com um amigo meu da UFSC, que está se formando agora, inclusive, e ele disse, tem um cara aqui que tinha sido um mito na época da UFSC, passou em tudo em São Paulo, e a gente começa a ver essas pessoas e começa a se imaginar e tende a ir atrás, tenta... Porque a gente aprende muito por imitação dos outros, e imitação das pessoas que a gente admira. Então, assim, talvez o que eu estou fazendo aqui, eu estou imitando muitas aulas que eu vi de vocês. E eu vendo as pessoas que chegaram nesses lugares, eu quis imitar elas. E qual foi o caminho que elas fizeram? E, tem um preparatório destinado para isso. Então, vamos. E as coisas vão acontecendo e deu certo. Achei bem neurônios espelho, bem neurologista isso, né? Achei neurologista. Achei bem temático isso. Gente do céu. Já tá contaminado. Já. Me conta uma coisa, quando você decidiu que você estava mirando vir para São Paulo, você falou que as pessoas ao seu redor ainda ou não tinham ou ainda não tinham concebido ainda essa possibilidade. Como que foi a reação das pessoas? Como que você encarou? Você já teve que ouvir bastante coisa negativa? Como que você enfrentou isso? Porque eu acho que isso é muito comum, isso que você comentou desse bloqueio de incapacidade, sabe? Tem muita gente que fala assim, cara, não vou nem pra que eu vou prestar USP se eu não vou passar? E às vezes, cara, você tem o perfil da prova, tem o perfil de raciocínio da prova, e mesmo que você não saiba, você presta lá e vai super bem. Então, conta um pouquinho pros nossos ouvintes, porque acho que tem muita gente que pode enfrentar esse tipo de receio. Com certeza, eu passei por isso. Assim, porque quando a gente foge da manada, pode acontecer... É normal que as pessoas questionem e falem, por que tu vai fazer isso, sabe? E a gente passou por isso. Eu tentava até não ficar falando muito. Assim, aquele caminho meio... lobo solitário. Porque eu sabia que esses argumentos iam vir. Acho que é natural do ser humano, quando
tu foge do caminho natural que as pessoas estão seguindo. Então, pô, não tô seguindo aquele caminho natural de todo mundo indo no cursinho, estudando coisas não focadas no que elas querem. Não, vamos seguir a manada. É o bloqueio da manada, né? E daí, quando tu foge da manada, é normal que as pessoas possam te questionar ou até fazer aquele passivo-agressivo porque elas não querem que pessoas saindo do mesmo lugar que elas saíram vão para lugar que elas não vão nem tentar. Isso incomoda, é normal. Então, para quem também quer seguir nessa trajetória diferente, quer buscar as grandes instituições, saibam que isso vai acontecer, mas vocês têm que estar preparados para isso e também vocês não precisam ficar falando para meio mundo o que vocês querem fazer. Assim, poucas pessoas sabiam que eu queria isso. E eu acho que é até bom, às vezes, não ficar divulgando para todo mundo que tu quer isso. Não tem porquê. Então, é bom deixar as expectativas baixas e o que vier é lucro. Planejando ali por trás, né? Só Justo. cavando terreno ali. Bom demais. Agora deixa um recado pra quem duvidou, brincadeira. Aquela câmera. Você que Joãozinho. Pra você, João, Wellington, com essa lista toda, né? Mas eu não sou ressentido, só tenho... Não, eu não sou ressentido. Deixa eu ver aqui, ó. Você que mandou mensagem pra mim dia 17 de abril. Mas isso é normal. Ô Arthur, deixa eu te perguntar. Você fala dessa coisa de ter vindo da particular, assim, e do interior e tal. O que você sentiu quando você começou a perceber, por exemplo, as provas de São Paulo, elas são mais peculiares, assim, né? Então, a parte do raciocínio, a parte das imagens, principalmente, é uma coisa que pega muito em São Paulo. Como que foi isso na sua preparação? Então, ter feito uma preparação direcionada faz toda a diferença. Porque, assim, como eu fiz os 2 anos, eu só fazia questão de São Paulo. Eu não fazia de outro lugar. O banco de questões, depois, ele dá uma expandida, mas eu até preferia focar nas questões que eu quero fazer as provas. Porque, às vezes, as pessoas esquecem que elas vão fazer um concurso público. E o que tu precisa saber para passar na prova? Tu precisa saber as questões que caem na prova. E as questões que caem na prova, elas seguem um padrão. Os professores que estão fazendo a prova são os mesmos. Então, tu tem que conhecer muito bem as questões que tu vai fazer. E eu acho que eu ter feito isso, ter direcionado desde o começo, só questão São Paulo, só questão São Paulo. Imagem. Comentário de imagem, várias questões com imagem, simulado com imagem. Chegou no dia da prova, no dia de fato, era praticamente como se eu fosse alguém da casa. Porque eu tinha visto todos os temas que caem, eu tinha visto como eles caem, eu tinha visto variações de questões feitas que caíram coincidentemente igual no dia da prova. Então, o treino, chegou no jogo, eu já estava acostumado com aquilo. Então, a gente cria esse bloqueio, mas com a preparação direcionada e focada, não faz nenhuma diferença de quem está lá dentro e quem está de fora. E eu senti isso no dia. Eu estava fazendo as questões que eu sempre fazia, e vendo as imagens que eu sempre via, e aconteceu, natural, e não sente essa diferença, porque tu já treinou muito isso. Esse padrão para USP São Paulo é muito verdade, né? Para USP São Paulo, para Unicamp, acho que para USP Ribeirão, e até para Unifesp, né? Acho que as 4 maiores, assim, que a gente tem padrões de questões, tem justamente, igual você falou, jeitinhos de cobrar que são os mesmos, e você pegar, assim, as provas antigas, às vezes é melhor até, mais do que você revisar o conteúdo teórico, é você pegar essas nuances que vão se repetir na sua prova, né? Perfeito, é isso. Assim, o Einstein também segue muito um padrão. É a forma mais efetiva isso, assim. Não tenho dúvidas que fazer isso é a forma mais efetiva de tu chegar no dia e tá em casa. Tô em casa, jogando solto, normal. Legal. E me conta uma coisa, como que você cuidava da sua saúde mental na preparação? O que você fazia? Então... Abafa. Para a gravação. Sessão psicólogo. Assim, eu acho que psicologicamente é uma das fases mais difíceis da nossa vida. Com certeza. Porque a gente está passando por muitas transformações. Então, a gente está deixando de ser estudante para virar médico, a gente começa a ganhar responsabilidades,
E, ao mesmo tempo, tem que manejar tudo isso. Começa a ganhar dinheiro, tem que aprender a ganhar dinheiro, guardar dinheiro, CNPJ, e medo de ser processado. É um turbilhonamento de ideias e coisas que é muito fácil perder a cabeça, e sem uma cabeça boa, também tu não vai conseguir fazer uma prova boa. E eu sempre tinha isso muito certo na minha cabeça, que eu tinha que cuidar da minha saúde mental, porque isso é o todo da preparação. É como se fosse um atleta. Eu sou um atleta e meu músculo é meu cérebro, e eu tenho que estar com ele descansado, estar com ele bem, para chegar no dia e fazer a prova, saber usar o meu cérebro da melhor forma. Então, inclusive meu irmão falou isso, que ele sentiu isso no final da preparação, de se abdicar de coisas que fazem bem para a pessoa, mais levam a mal do que a bem. Então, o que eu fiz para cuidar da minha saúde mental? Eu me mantive naquilo que me fazia bem. Então, por exemplo, eu aprendi a tocar piano na faculdade, que eu tinha o sonho de tocar umas músicas na minha formatura. E eu fiz isso. Assim, eu não me abdiquei disso. O futsal, que também é uma coisa que me faz muito bem, que eu sempre joguei. Em 2022, eu fui pro intermédio jogar. Então, eu me mantive nessas coisas e eu entendi isso como um todo da preparação. Isso é importante demais. Também, às vezes, as pessoas tendem a subestimar a importância disso. A importância de fazer as coisas que fazem bem pra gente. E eu fiz, assim, é muito bom ter feito, fazer essas coisas fora, tirar a cabeça, ficar um tempinho sem aquele medicina. Isso me ajudou, com certeza, me ajudou muito. E é o todo. Ajuda a cabeça, a gente vai melhor na prova e dá certo. Você falou, eu lembrei, eu sempre trago as metáforas da corrida, né? E agora eu tenho uma nova, que ontem, essa semana eu fui atrás de um tênis novo para correr, né? Fui comprar um tênis novo e o vendedor, ele alugou um triplex na minha cabeça com uma frase simples sobre tênis. Essa frase não é sobre tênis, tá? Mas se aplica muito bem à vida. Eu tava comprando lá, vendo os materiais, tal, não sei o que, vendo, já sabia mais ou menos qual que eu queria pegar, mas tava vendo ali. Aí o vendedor falou assim, tem que tomar cuidado porque tem tênis que o material, depois que você faz uma prática intensa, ele demora de 24 a 48 horas para se recompor e você conseguir treinar de novo. Porque se você treinar intenso de novo nesse período, o material quebra. Ele falou e eu fiquei assim... Vou usar isso no podcast. Deixa eu anotar, né? Peraí, segura. Eu anotei. Cara, é uma metáfora. Essa frase não foi sobre tênis e não foi sobre corrida. Não, nunca é só sobre tênis. Hablei agora. Não, perfeito. É isso. É isso. Eu não sei nem se é verdade o que ele me falou, mas eu fiquei tão encantado com esse conhecimento. E levou o tênis? Levei. Olha a lábia do cara, com certeza eu ia levar, né? Levou 2, hein? Levei 2. Um dia, outro pra descansar. Pra dar o descanso. Levei 2, saí com cupom no meu nome, então você que tá assistindo, Daniel 10, só chegar na loja lá e comprar. Mentira. Que legal. Ô, Arthur, e me conta uma coisa assim, teve alguma disciplina que você teve mais dificuldade? E se sim, qual foi e o que você fez em relação a isso? Assim, uma grande área, né? Então, a grande área, com certeza, eu acho que é comum para quem está querendo São Paulo, é cirurgia. O nível é muito alto, são questões muito difíceis e questões que cobram dia a dia que talvez a gente não vai ter oportunidade de vivenciar esse dia a dia. E o que eu fiz foi muito, graças ao extensivo, o intensivo cirurgia. Já fazendo jabazinho, faz o jabá. o jabazinho acontecendo. E aquelas trilhas, que eram trilhas de R+, me ajudaram. É um nível a mais, é um diferencial que talvez realmente precise. Do jeito que as provas estão sendo cobradas, talvez realmente precise. Porque o nível tá quase junto, assim, R1, R3, R4 agora, na verdade, são dificuldades muito similares. Questões iguais, né? Inclusive, das provas. Questões iguais. Questões reaproveitadas, né? Às vezes cobradas no mesmo dia, a mesma dia, questão. E, assim, a gente não tem experiência, nem de longe, de uma vivência de enfermaria de cirurgia. Mas talvez a gente consiga reproduzir isso com questões, e questões com um nível de dificuldade maior, que aí as questões de R+, entraram muito bem. Foi a única grande área que eu fiz questão de R+, que eu acho que é a única área que precisa também. E me ajudou. Foi um diferencial, assim.
Mas, de qualquer forma, continuou difícil até o fim. Não deixei de achar difícil, mas ajuda. Muito. E eu acho que é importante, eu acho, isso você perguntou, é uma angústia bem comum dos alunos, assim, de buscar provas de R+, especialmente de clínica e de cirurgia. De pediatria, às vezes, eles buscam também, porque tem crescido um pouquinho a complexidade. Mas de buscar questões em outros tipos de cobrança, em outros tipos de concurso, para poder ampliar ali o conhecimento. Eu acho que isso tem um viés muito bom, que eu acho que é isso que você disse, tem coisas muito boas, mas eu acho que a gente tem que usar isso com sabedoria. Porque pode cair no risco de você querer virar o especialista de tudo, né? E eu acho que, assim como qualquer outro tipo de preparação, mesmo no acesso direto, eu era muito assim. A gente tem muito aquele bloqueio do especialista, né? Começa a estudar um tema, viu que caiu uma questão sobre fístula pancreática, Brubbles, assim. E você começa a querer estudar e consumir todo o conteúdo de fístula pancreática porque vai cair, porque, meu Deus, porque eu preciso saber. Mas eu acho que é um tipo de conhecimento que, às vezes, e justamente eu acho que essa é a premissa do diferencial de cirurgia do intensivo, é você aproveitar do que cai e você destrinchar aquele tema da forma como ele cai, sem que você precise virar um especialista, um cirurgião do aparelho digestivo ou um cirurgião pediátrico, um cirurgião vascular, e utilizar isso ao seu favor de uma forma muito eficiente, porque senão cai naquele conceito errado, porque você acaba como se você estivesse numa estrada que você não sabe para onde você está indo. Você olha um caminho que parece atrativo e você vai seguindo. E aí, se você não souber usar aquilo com maestria e você não tem o Waze ali para calcular a sua rota, você acaba entrando numa fria e se preparando de uma forma pouco inteligente através dessa estratégia. Então, eu sempre digo, pode fazer para você ampliar seu jeito de formas de ver, não tem problema nenhum, não é um conhecimento não válido, mas saiba que isso aí é um concurso diferente. E pegue o que é de bom e não fique noiado se você não tiver um desempenho de 70% dessa prova, porque você não vai ter. Então, aprendizado inteligente. Eu acho que justamente a gente faz essa seleção no diferencial de cirurgia e de radiologia, justamente para que a gente consiga mostrar o caminho das pedras e falar assim, gente, vocês precisam saber isso aqui para a prova de vocês. E cuidado ali com os falsos profetas, né? Tipo, de sair atrás de tudo igual... Como que você fala? Boi, cavalo, não sei. Vamos aumentar. Boi louco. Ah, é um boi louco. Boi louco. Luiz Abel. Boi Luiz louco. Abel. Boi louco e desenfreado. Uma preparação pouco eficaz, né? Exato. Assim, a gente tem que buscar a eficiência ao máximo na preparação. Por exemplo, essas questões de R+, eu não ficava me inculcando, aquela minúcia, aquele negócio. Eram, assim, informações pontuais. Tá, essa hérnia tal precisa disso. É isso que eu sei do R+. E é isso que basta, né? Exato, é isso que precisa. E isso, inclusive, para grande parte de prova de residência, envolve muito isso. Conhecimentos pontuais de determinados temas. Porque, eu lembrando aqui, às vezes eu saía da prova, daí, normal, né? Aquele burburinho, as pessoas discutindo. E eu vi umas pessoas discutindo assim, não, mas o artigo de meningite... os caras estão voando. Tô aqui perdido. E, eu, assim, muito da prova eu sabia conhecimentos pontuais. Isso é isso, porque é isso que cai. Eu não vou ficar perdendo meu tempo estudando epidemiologia de não sei o quê. Então, saber ter esses conhecimentos pontuais também é um diferencial. Saber que a prova... E, assim, às vezes, mesmo sendo um enunciado extenso, tudo, sabendo uma coisa, tu mata a questão. Então, saibam pegar os conhecimentos chaves para vocês aplicarem nas questões. Claro que não vai ficar só nisso, né? Não vai ficar só em associação básica, mas algumas associações têm que estar muito claras na cabeça. Então, isso vale tanto quando estiver fazendo prova de R+, mas também quando estiver fazendo prova de R1. Tem que ter esse pensamento de eficiência. Preparação e eficiência. E depois que o arroz com feijão bem feito tá feito, né? Não adianta você começar na cozinha e querer já meter um bife bourguignon se você não sabe fazer um arroz com feijão. Né? Do que é esse bife aí? Não sei. Não sei. Mas não adianta você partir pro bife bourguignon, que eu não sei o que é, e sem você saber fazer direitinho um arroz com feijão, né? Exato. Começar do mais difícil. E para a segunda fase, você fez alguma preparação específica? Você já pensava na segunda fase ou você deixou para o universo, assim, tipo... quando chegar na segunda fase eu penso. O universo me dirá. Eu fui um pouco do caminho de deixar para o universo. Assim, a gente apanha depois mais, só que eu tinha o pensamento de estar com a primeira fase muito bem sedimentada. Então, eu acabei estudando para as
a segunda fase da prova só depois que eu soube o resultado. E daí eu fiz um intensivo, eu e a Lara, a gente veio para São Paulo, um encenando pro outro, e eu fiz esse mais modo boi louco. Boi louco. Modo boi louco tem o seu momento Tem na o seu nossa momento. vida, né? Tem esse momento. Porque eu tinha receio, às vezes, também de começar a estudar muito para a prova prática e me perder e nem passar para a primeira fase, sabe? Então, o modo boi louco, acredito que tenha dado certo. Ah, deu certo, né? Deu Deu. Certo, deu. É isso aí. Que legal. Ai, bom É demais. isso. Você quer trazer mais alguma coisa pra gente, Arthur? Que você diria pra você no seu ano de preparação ou que você acha que as pessoas precisam saber agora? Então, sejam eficientes na preparação de vocês. Eficiência, buscar o máximo de produtividade no menor tempo possível. E tem que buscar eficiência para dar tempo também para vocês fazerem as outras coisas que fazem bem para a vida de vocês. Eu acredito que a base de buscar eficiência na metodologia de estudos é uma base de estudo ativo. Então, questões antigas, provas antigas. E preferencialmente bem comentadas, que isso ajuda muito, porque a gente faz a questão e já aprende totalmente com comentário. Não adianta também ficar fazendo questão sem comentário e, não entendi porque eu errei, próximo. Só juntando número ali de questão. Não, buscar questões boas, questões com qualidade e questões bem comentadas preferencialmente. Então, se tiver um videozinho com uma imagem, explicando a imagem, perfeito. E tem um cursinho que tem isso, chama Medway. Boa. Putz, bom demais. Então, busquem ser eficientes, busquem fazer uma metodologia ativa, façam um plano, e esse plano ele tem que ser de forma simples de ser executado e também que seja um plano gradual, para vocês começarem num nível basal, que seja sustentável, e chegar lá no final dando gás. Porque esse finalzinho dando gás também faz uma diferença absurda. Então, assim, a minha metodologia foi simples, mas eu executei ela. E eu me atentei a ela. Então, façam um plano de vocês e sigam ele à risca. Claro que no meio do caminho vocês vão ajustar algumas coisas, mas tenham esse grande caminho na cabeça de vocês para as coisas ficarem mais fáceis. Inclusive, uma coisa simples que me ajudou muito é tu pega uma folha, tu escreve a especialidade que tu quer, tu bota em ordem de prioridade as instituições que tu quer, cola na parede. Lá é o fim do caminho. Então, agora falta saber como que vai ser esse caminho. Fazendo um caminho fácil de ser executado, tu vai seguir o caminho e tu vai estar vendo aquela imagem, aprovação, neurologia USP. E é assim que deu certo, assim que acontece. E o universo escuta. É isso aí. Que legal. Muito bom. Partindo dessa premissa que você deu, a gente vai para o nosso momento Dica do Dia. Para te explicar um pouquinho o que é. A gente, no final de todo episódio, a gente propõe uma rodada que cada um diz alguma dica para os nossos ouvintes, seja uma dica de técnica de estudo, uma dica de livro, uma dica de filme, uma dica de qualquer outra coisa da sua vida que você queira deixar para os nossos ouvintes, para distrair a cabeça ou para ser mais eficaz, mais efetivo nos estudos. Solta o verbo que o mic é todo seu. Boa. Agora eu vou dar uma filosofada aqui. Não, tô brincando. Mas um livro, eu tô lendo agora, inclusive, que é Em Busca de Sentido, do Viktor Frankl. Ele é um neurologista e psiquiatra que ele viveu no campo de concentração. E no campo de concentração, ele via muito sofrimento, assim, eu acho que não existe um sofrimento pior do que quem estava lá. E ele entendia que porque grande parte das pessoas que estavam lá, elas se suicidavam. E grande parte das pessoas que acontecia isso é porque elas perdiam o sentido da vida. E foi nisso que ele criou uma escola de psicoterapia, que é a logoterapia, que é a terapia buscando sentido na vida. E é muito difícil a gente buscar sentido na vida. O que vai fazer sentido na minha vida? E eu olhando para trás agora e sendo muito feliz do que aconteceu, para mim, o sentido da minha vida naquele momento era estar buscando a maior formação possível, buscando a melhor formação possível, e aquilo que me dava gás, que me dava ânimo para continuar mesmo com as adversidades. Então, busquem um sentido de querer uma grande instituição. Não é simplesmente passar, não é simplesmente postar. É que aquilo vai estar te transformando numa pessoa melhor. E eu ouvi isso em algum podcast também, eu não lembro muito bem quem falou, que a preparação também acaba tornando a gente pessoas muito melhores.
que nós nos tornamos pessoas mais dedicadas, pessoas mais compromissadas, e a gente vê o crescimento que a gente teve nesse período de tanto sofrimento, e é por isso que a gente olha para trás e aquele sofrimento fez sentido. Então, a minha dica do dia é Em Busca de Sentido, Viktor Frankl. E será assim na residência também, tá? Deixa eu te dar um spoiler já, porque acho que a gente já comentou um pouquinho desse sentimento compartilhado, né? Residência é um período que você tem muitos períodos de altos e baixos, né? Especialmente no R1, no comecinho, né? No R1, no R2 ainda. E aí, assim, depois que você sai, você olha pra trás e você sente um apreço muito grande, assim, pelos momentos mesmo. É igual você falou, voltar, dificilmente tem momentos que eu voltaria, que eu falo assim, não, voltaria com certeza. Mas buscar o sentido nesses períodos ajuda muito a você manter um certo otimismo, sabe? Sem ser um otimismo muito tóxico, sem ser uma positividade tóxica. Muito legal. Bom demais. Só a dica. Boa. Eu vou dar 2 dicas hoje, na verdade. Uma é de um comportamento que eu acho que você falou, acho que foi no bastidor ainda, que quando você entra, por exemplo, você entrou na USP, você se sente constrangido de tanta gente incrível que tá te cercando, né? Então, a minha dica é cerquem-se de pessoas incríveis que te constranjam a melhorar, a ser uma pessoa melhor, assim. Você não tá fazendo isso do meu lado, deixa eu te dizer. Eu tô aqui com o Daniel Zaidan, eu tô fazendo esse exercício. Pratique mais, tá? Eu posso aproveitar e mandar um salve para minha panela, que eles ficaram me cobrando. Pode, Olha que claro. panela incrível. Panela 5. Então, eu vou mandar um salve aqui, ó, para lembrar de todos os nomes. Marcela, Maria Paula, Vai ser algum Carol, nome, vai ser... Danguima, Lucas e Rodrigo. Um salve. Muito bom. Eu aprendo muito com vocês e vocês me fazem me tornar uma pessoa melhor. Tamo junto. Olha só. Olha, Agora vamos ter bonitinho. 5 processos de nome não autorizado aqui. Mas essa é uma dica muito boa, assim. Porque é muito confortável você estar com os seus pares, com pessoas que sabem o mesmo tanto que você, que pensam como você. E quando você sai disso, assim, é toda vez que você se coloca nessa posição, o mundo se explode, né? Porque, tipo, você se constrói numa bolha de confiança, de conforto, e sempre que você se expõe a pessoas incríveis, a pessoas que pensam muito diferente, essa bolha estoura e aí parece que você tem um lapso, assim, e tem um relâmpago que você consegue olhar no horizonte, assim. Enfim, essa é minha primeira dica. E a minha dica temática de neuro é o livro Um Centauro no Jardim. Eu acho que é do Ítalo Calvino, não tenho certeza, mas enfim, chama Um Centauro no Jardim. E é uma narrativa muito gostosa de ler e tem um plot twist maravilhoso também, super recomendo. Muito bom. Sabe o que você falou, puxando um link com o que você disse, acho que um comportamento natural que a gente tem quando a gente vai e faz isso e sai da zona de conforto para conviver com pessoas que têm outras habilidades diferentes da gente, é que a gente, num primeiro momento, se sinta ameaçado, né? Tipo, você se sente assim, meu Deus, eu sou incompetente, vou perder meu lugar aqui onde eu tô, todo mundo vai saber mais do que eu. Então, para complementar a sua dica, tenha a humildade intelectual de saber que você não sabe tudo Nossa. e de que você sempre pode aprender. Amarrou tudo. Amarrei aqui, Pô, ó. perfeito. Nossa! Pra que chat GPT? Se eu tô aqui, gente, eu preciso vir aqui pra Mas vocês. você tava olhando aqui no chat GPT, me Tava deu um assim, complemento. Ai, meu Deus, me dê uma dica do dia. Mas eu vou falar dele mesmo, do chat GPT, na minha Olha dica só. do dia. Porque, assim, eu sou uma pessoa que eu tenho aprendizado e uma memória muito visual, né? Eu tenho necessidades de ter o meu aprendizado de uma forma criativa, visual, e às vezes nem sempre isso é compatível com o nosso aprendizado médico, que às vezes é muito racional, muito estruturado. Então, durante a minha vida toda, eu tenho que desenvolver técnicas de aprendizado que me permitissem uma memorização mais efetiva sempre foi um desafio, e eu sempre fui apaixonado por pesquisar formas diferentes de aprendizagem nesse sentido. Então, eu vou dar uma dica para vocês, ouvintes. Não é uma técnica para você usar para absolutamente tudo que você for estudar, mas é para usar, por exemplo, eu tenho muita dificuldade de entender o que é doença de Kawasaki. Então, o que a gente vai fazer? Existem 2 jeitos de você fazer. Existe o jeito raiz e existe o jeito que a tecnologia vai nos facilitar. E eu vi isso no Twitter, assim, que eu achei muito genial. O jeito tradicional, que é tranquilo de você fazer, especialmente para quem tem essa necessidade de uma memória mais visual, é pegar uma doença, por exemplo, acho que você pegar uma situação clínica, por exemplo, doença de Kawasaki, que foi o exemplo que eu dei, e transformar isso numa historinha.
Tipo, você meio que quase que bolar um enunciado de uma questão de residência. Você usar aquele conhecimento não para você aprender que os critérios são esses e ficar numa caixinha redonda de conhecimento que você não vai utilizar nenhuma sinapse contralateral do hemisfério cerebral para você utilizar. Porra. Nossa, eu tô genial. Debochou. Eu vou sair daqui e vou conquistar o mundo. Descobrir. Meu Deus, 100 bilhões de reais. Eu vou conquistar o Nobel depois daqui. Mas sim você, tipo, recrutar outras formas de aprendizado. Toda vez que a gente recruta outras formas de aprendizado, nosso aprendizado é mais eficaz. Mas que nem eu disse, eu acho que isso é uma coisa que exige bastante esforço mental. Então é para reservar para aquele tipo de dificuldade sua maior. E aí o outro jeito, aliado à tecnologia, é você pedir para o chat GPT fazer isso. Você pode falar assim, preciso que você me conte uma história fictícia de um personagem, um paciente que tenha essa doença tal e tal e tal. E ele desenvolve, ele constrói uma narrativa de um jeito que você consiga guardar. E fica bom? E fica bom. Eu já usei... Ele cria, tipo, um estereótipo, assim, do... Exato, tipo, ele cria como se fosse... Ele cria uma historinha, assim. Tem um jeito específico de você fazer, mas ele cria uma historinha. E aí você ler uma historinha, tipo, é como se você pegasse um filme ou um livro para você conseguir ler de uma forma muito resumida. Então, eu por exemplo, tenho algumas dificuldades de decorar alguns critérios, algumas coisas assim, que do jeito tradicional eu sei que não vai rolar para mim. Aí eu uso de uma forma criativa, né? Eu tenho já uma certa tranquilidade de fazer isso, ou eu peço pro chat GPT fazer e eu consigo render muito mais. Olha só. E tá usando bastante? Eu uso às vezes, assim, não é uma coisa que eu uso para estudar tudo, mas, tipo, se tem um tema que eu tô batendo cabeça, que eu não tô conseguindo ter ali medular na minha cabeça, porque às vezes para dar aula a gente precisa ter uma coisa bem medular, né? Então, para você conseguir fazer referência. Eu preciso de um ponto de partida de inspiração para eu conseguir aprender sobre tal doença e conseguir passar isso na aula de uma forma mais clara, ou mesmo de aprender para o meu próprio rendimento. Eu faço isso. Porque me ajuda, nem que seja de uma forma muito lúdica e muito básica, até um ponto de start, e aí depois eu consigo fazer as outras sinapses, as outras conexões, estudando de uma forma mais formal. Porra, tá Que muito incrível. neurologista. Tá Ai, muito, meu gente. Deus, olha, eu tô São igual a as vampira outras dos X-Men, sinapses. né? Eu vou sugando os poderes das pessoas. Você falou sinapse, foi a palavra mais dita no podcast. Foi, com certeza foi. 17 eu contei. Eu posso fazer um último jabá, gente, que a gente Pode. também tem a nossa inteligência para os nossos alunos, que é o MadBrain. O MadBrain Achei que você ia falar que era eu. é o Daniel Zaidan, ele te responde no chat 24 horas. No chat Zaidan. Não, a gente tem uma inteligência nossa para os nossos alunos, que é o chat GPT e o chat GPT, o MadBrain. Criamos o chat GPT. Criamos Exato, foi revelado, é grande segredo. O MadBrain para os nossos alunos, e agora nessa fase do ano é muito bom, ele seleciona, ele direciona o seu estudo diário, assim. Então, ele faz uma prescrição do que você tem que estudar de acordo com a sua prioridade das instituições e a especialidade, né? Então, você tem um foguetinho de avanço lá, é uma ferramenta bem legal para os nossos alunos. Vale a pena fazer MadBrain todo dia, beleza? 200 dias. 200 dias de exato. Mad- 200 dias. Exato, Vamos lançar um gente. desafio, 200 Nossa, dias com uma MadBrain. hashtag, vamos subir no coisa novo o Twitter No novo, Threads. no No Threads. Boa. Isso. E para aproveitar, queria convidar nossos ouvintes, né, que estão vendo, seja no YouTube ou seja no Spotify aí, a conhecer um pouco mais do nosso intensivo. Tá muito, muito, muito bom o intensivo esse ano, especialmente com o MadBrain. A gente fez muitas melhorias, né, e tá sensacional. Tem o diferencial de cirurgia, tem o diferencial de radiologia, De tem especialidades. de especialidades. Nossa, Dermato, ortop, psiquiatria. otorrino, psiquiatria, oftalmo. Tá sensacional. Então, se você é nosso ouvinte ainda não conheceu, não é nosso aluno, não chegou a conhecer aí nosso intensivo, o nosso querido convidado, acho que já é o nosso marketing orgânico, né, do intensivo. Te convido aí no nosso link da bio, seja no YouTube, no Spotify ou no player de áudio que você esteja escutando, para poder conhecer um pouquinho mais. É isso, Daniel Zaidan. Arthur, muito obrigado por você ter vindo. Muito legal ouvir você, assim, você sempre sereno e trouxe com uma leveza muito, muito legal a sua preparação. Muito obrigado. Parece que eu acabei de sair da terapia, de tanta serenidade gente. que ele passa. Tô Porra, leve. não, é uma honra estar aqui com vocês. Eu já tinha ouvido muitos podcasts e estar aqui hoje, eu espero poder retribuir o que as pessoas que tiveram antes de mim retribuíram para mim. Então, quem escutou, quem viu esse podcast, se tiver alguma mensagem que foi boa para vocês, eu espero que vocês façam um bom proveito, que realmente foram informações e dados valiosos para mim, que eu acredito que possam ser bons para muitas pessoas.
Então, apliquem essas coisas, apliquem o que a gente falou aqui hoje, que o rumo é pra cima. Olha só! Mais um Gostei do jabá. link. Gostei do link. O sininho do jabá. Tlim, tlim. É isso. É isso, meus queridos. Foi um prazer, uma honra estar aqui ao lado de Daniel Zaidan, do nosso convidado, do Arthur. E para você que está conhecendo a gente, reforço o convite para seguir a gente nas redes. Consuma o nosso conteúdo, a gente tem bastante conteúdo gratuito para vocês. E conheça o nosso intensivo. Também tem o Free Trial, que você pode experimentar o intensivo na faixa. Ter acesso ao nosso banco de questões comentadas, ter acesso às nossas aulas. Então, tá aqui o link para vocês, é só se inscrever. Um beijo e até a próxima. Um beijo pra vocês. Lembrando que esse é o nosso penúltimo episódio. Semana que vem já estaremos no nosso encerramento da temporada. Foi um prazer estar aqui com vocês. Ainda é um prazer, né? Porque a gente ainda não terminou. Exato. Mas até semana que vem e fiquem com nosso convidado aí, nossas dicas valiosas do nosso convidado. Até mais.